Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Brasil Colônia e hoje nós vamos falar da resistência à escravidão. Sim, apesar de 300 anos de escravidão no país, muito mais de 300 anos de escravidão no Brasil, nós não podemos acreditar que as pessoas que foram retiradas de suas terras lá da África chegaram aqui e aceitaram pacificamente a escravidão. Isso não aconteceu. O que na verdade nós temos é uma resistência dos povos africanos em nossas terras, em terras brasileiras, que acabaram gerando a presença delas no nosso nicho social atual. Nós temos muitas referências africanas na cultura brasileira, é uma das matrizes culturais do país, exatamente pela presença forte e marcante dessa etnia, desse grupo social na história do Brasil. Então a gente começa lembrando que a escravidão ela faz parte do processo econômico da colônia, mercantilismo exigia essa mão de obra escrava para diminuir os custos da produção, para exportar, para vender e fazer as nações lucrarem. E aí gera esse horror da humanidade, que é o horror da escravidão. A mão de obra escolhida para o Brasil é a africana, eles vêm trabalhar na produção da cana-de-açúcar, na lavoura da cana-de-açúcar, e ali já por volta de 1535, 1542, algumas datas são diferentes, mas a partir já de 1550, certeza, a gente já tem alguns escravos africanos chegando ao país. E aí você vai lembrar que a abolição aconteceu, isso 1888, a gente tem mais de 300 anos de escravidão no país. Nós fomos o último país da América a libertar os escravos, Feio. Mas tudo isso gerou um impacto muito forte, então, na nossa história, um impacto muito grande nesse tempo de escravidão no país, mas, apesar disso tudo, resistência. Nós vamos ter resistências físicas, através de lutas, através mesmo de brigas para poder fugir daquela condição de ser cativo, de ser preso. Nós vamos ter como resistência a questão das fugas, nós vamos ter como resistência a própria criação de habitações chamadas de quilombos, que foram muito importantes para abrigar esses negros fugitivos no Brasil. Lembrando que esse povo que veio para o nosso país não conhecia nada aqui. Diferente do índio, que também foi escravizado, o índio estava em casa, o índio tinha rotas de fuga muito mais claras em sua mente, diferente do africano desterrado, tirado de sua terra. Então, quando chega aqui, esse africano, ao fazer essas habitações, esses quilombos, ele ganha uma referência de lugar, um local para ele desenvolver a sua cultura também. Então, ali do século XVI, 1500 e alguma coisa, século XVII, 1600 e alguma coisa, nós vamos ter essa escravidão na resistência de luta, na resistência de fuga, uma parte bem brutal da história da nação. Quando a gente entra no século XVIII, século XIX, ou seja, 1700 e algumas coisas, 1800 e algumas coisas, esse período ele já tem o desenvolvimento da mineração no sudeste do país. Nós vamos ter já um pensamento de liberdade já rodeando o país, uma influência lá de fora do iluminismo. Então a resistência à escravidão a partir do século XVIII, ela já começa a ser um pouco mais negociada, Ela continua sendo na resistência física, mas também alguns escravos vão conseguir negociar melhores condições de trabalho, através mesmo por exemplo, eles pararem de sabotar os engenhos, que essa prática também era comum. Eles pararam de prejudicar a lavoura. Com isso, eles conseguiam dos senhores de engenho um pouco mais, um pouco de vida melhor, de condição de trabalho melhor. Mas para o século XIX, inclusive, muitos escravos vão conseguir a sua alforria. O que é a alforria? É a liberdade, Ele compra a sua liberdade. Então já vai ter uma estrutura um pouco mais aceita de libertação dos escravos a partir do século XVIII e do século XIX. Uma característica, então, das resistências, vamos falar de todas essas resistências aqui, a gente fala da questão das lutas, tá? Os africanos, eles tentavam fazer de tudo para poder ter uma vida melhor, os escravos no Brasil. Uma prática comum é o boicote. O que é que eles faziam? Quebravam ferramentas. E aí se a ferramenta, tipo o engenho, a máquina que moía
a cana estava quebrada, aí eles não iriam trabalhar. Ferramentas eram perdidas, doenças, né, inventavam doenças para poder não trabalhar. Eles também quebravam, incendiavam algumas lavouras, e assim, com esse incêndio, até ela ser reconstruída, né, a condição do trabalho também diminuía. Era um boicote, era uma resistência à sua condição de escravidão, era uma resistência ao trabalho forçado, porque, você deve lembrar, os africanos trabalhavam de sol a sol, né? Os escravos, em geral, trabalhavam de sol a sol. O sol nascia, ele já ia para a lida, para a lavoura. E depois, quando chegava mais ao fim do dia, no escurecer, é que ele saía. Imagina um trabalho muito duro, né, pessoal? E é um trabalho pesado, não era um trabalho com ar-condicionado, com salinha bonitinha, não. Era o sol ali pegando na enxada, né, fazendo toda a produção acontecer. Então esse boicote foi uma das formas de resistência para diminuir o peso do trabalho em relação ao cotidiano desses africanos. Uma outra resistência interessante é uma resistência cultural. Como assim, professor? A gente não precisa ter uma resistência obrigatoriamente física para manter a sua opinião, né? Há uma resistência cultural dos africanos, dos escravos brasileiros, quando eles mantêm suas raízes de língua e de alguns costumes que eles trouxeram da África e reproduziam aqui no Brasil. Era comum acontecer nos tempos livres, geralmente o domingo era esse dia, devido à influência católica, o domingo era tirado para a oração e para que o escravo cuidasse, né, alguns dos engenhos que possuíam uma lavoura, uma horta, uma plantação para os escravos, né, e para a própria fazenda, era um domingo mais livre. E lá haviam as práticas de canto, dança e religião. A forma de não impor constantemente, né, a questão cultural europeia era uma forma também de não zangar tanto os escravos, para que eles não tentassem fugir a todo momento. Ou seja, deixar esses homens, essas mulheres praticarem a sua cultura era uma forma também de deixá-los menos resistentes à escravidão, mas serviu também para manter as identidades desses povos aqui no Brasil. Então, eles cantavam suas canções africanas, né, das religiões típicas da África, eles cultuavam os seus deuses, e aí vem uma característica muito bonita da história do Brasil, que é o sincretismo religioso. Que, como os africanos eram forçados, né, os escravos eram forçados a se tornarem católicos, eles faziam a associação das suas entidades lá da África com os santos locais, os santos católicos. Então, por exemplo, eles tinham que fazer uma prece para Nossa Senhora, uma mulher importante da Igreja Católica, eles pensavam na mulher importante da cultura deles, Iemanjá. Então eles faziam essa associação. Enquanto eles rezavam para uma, também pensavam na outra, né? Não que eram a mesma pessoa, mas eles pensavam, eles faziam essa associação. E dessa maneira, então, eles mantiveram o que hoje no Brasil é muito comum, de um sincretismo. Mesmo na existência da religião cristã católica, nós temos algumas práticas africanas permanecentes, remanescentes ainda na cultura atual. Também na questão das danças, você já deve ter ouvido falar da capoeira. Ah, a capoeira é uma dança. Ei, a capoeira é uma luta disfarçada de dança. E aí, então, a partir dessa luta que eles faziam aquele gingado de resistência, né? Acreditando-se estar dançando, eles estavam lutando, se preparando para resistir novamente, mas numa fuga, né, ou em algo semelhante. Outra forma de resistência eram os laços de solidariedade. Era a comunicação, com o passar do tempo, a comunicação entre esses africanos, esses escravos, eu estou fazendo questão de dizer as duas coisas, dar a identidade a esse escravo, que é o escravo africano, e chamá-lo de escravo para a gente não esquecer que isso aconteceu no Brasil, tá certo? Então esse escravo, ele conseguia se comunicar, às vezes com alguns negros libertos ou entre eles mesmos, e assim provocar, né, essa resistência em solidariedade, todos juntos contra a prática da escravidão no engenho, defendendo um ao outro. Não é à toa que o senhor de engenho escolhia um capataz africano também que entendesse da língua para ver se não havia nenhuma trama contra ele. Um outro tipo de resistência comum da época é as resistências violentas. Aí era matar capatazes, era matar senhores de engenho, era cometer suicídio para que não se tornassem, né, para que não continuassem escravos, mesmo não querer ter filhos para que esses filhos
não pudessem ser escravos também. Então você tem aí já uma resistência mais física, mais violenta contra a escravidão, o que acabava facilitando as fugas. E aí quando a gente fala de fuga, a gente tem que falar do quilombo. Quilombo significa aldeia, abrigo, que era o local, aldeias no meio da mata, onde esses africanos acabavam então, depois de fugidos, né, criando ali um modo de vida mais à semelhança da África do que da escravidão local. Nessas aldeias, nesses quilombos, eles mantinham relações com os seus vizinhos. Eles tinham relações com os indígenas, né, de troca de mercadoria, até mesmo de resistência, ou de aldeias de homens brancos, que entendiam ali naquela aldeia uma liberdade de escravidão. Eles comercializavam, eles produziam dentro do quilombo e acabavam comercializando e vendendo alguns produtos em comunidades próximas, tá certo? Do quilombo. Esse quilombo ele foi muito combatido, a ideia do quilombo foi muito combatida, porque sempre que se sabia da existência de um quilombo, muitos negros queriam fugir, muitos africanos escravos queriam fugir, porque era no quilombo que ele encontrava a liberdade e, de novo, a prática de vida que ele tinha na África. Por isso, a ideia de combater sempre os quilombos, para que não houvesse o desejo de fuga, né, desses escravos dos engenhos. E aí que a gente fala do mais importante dos quilombos, o quilombo dos Palmares. Ele fica hoje na região de Alagoas, né? Ele existiu nesse momento, e é produto, fruto da fuga de africanos, dos escravos, a partir da invasão holandesa em Pernambuco. Com isso, então, eles migraram para o interior, formando grandes aldeias, que acabou se tornando o chamado Quilombo dos Palmares. Esse quilombo ele foi enorme, ele servia como esse local de abrigo e também de resistência, atacando engenhos para libertar os escravos daqueles locais. Devido à grande quantidade de escravos concentrados, né, eles corriam a outros engenhos e livravam esses escravos, incendiando, sabotando, né, resistindo a essa escravidão. Esse engenho ele sofreu muitos ataques, né, porque queria se desestruturá-lo. Ele tinha uma característica muito próxima da africana, em termos de hierarquia, interessante dizer isso. Os africanos viviam livres, né, os escravos viviam livres, mas tinham hierarquia, tinha um comandante, o mais famoso deles, você deve lembrar o nome, Zumbi dos Palmares, e lá tinha toda uma hierarquia, divisão social dentro do quilombo. Há até estudos que falam de escravos dentro dos quilombos, da mesma forma que havia na África, só com uma escravidão diferente da brasileira, né? Uma escravidão de trabalho, de produção. As casas dos quilombos eram construídas com os recursos da natureza, com as palhas, com o barro, assim era fácil abandoná-la caso o quilombo fosse, né, destruído, e aí eles poderiam reconstruir em outra localidade. E o quilombo dos Palmares, então, ele sofreu várias invasões até que o governo resolveu contratar os bandeirantes para atacar o quilombo. Você lembra dos bandeirantes? São exatamente aqueles que invadiam o sertão nacional, né, adentraram o sertão brasileiro em busca de minérios e de escravizar os índios, se especializaram na mata, no reconhecimento da mata. E aí foi através desses bandeirantes, um cara chamado Domingos Jorge Velho, que foi o que conseguiu pôr abaixo o quilombo dos Palmares ao matar Zumbi, né, esse líder famoso que a gente já citou. E aí, com a destruição do quilombo dos Palmares, ele ainda resiste um tempo, mas aí depois há uma fragmentação, né, dessa resistência no local só, ou seja, uma fragmentação para outros quilombos que não deixam de existir, tá certo? Ainda hoje nós temos diversos quilombos no Brasil ainda, inclusive protegidos pelo governo. É importante observar que, adentrando ainda o século XVIII, nós teremos alguns outros quilombos que não dos Palmares, mas que recebiam, né, fazendas que foram transformadas em quilombos, propriedades que recebiam esses negros fugitivos, porque já a partir do século XVIII e XIX nós vamos ter um grande grupo de brasileiros que já defendem e ajudam na abolição. Então a gente vai ter, na presença do africano, essa resistência a esse trabalho escravo, no quilombo, né, a manutenção de hábitos africanos que se misturam à nossa cultura, né, a cultura brasileira, e assim a gente tem uma importante matriz da nossa identidade nacional, né, a matriz africana.
Aos outros assuntos a gente se encontra na próxima. Até! Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Brasil Colônia e dessa vez nós vamos encontrar ouro. O ouro no Brasil foi sempre o desejo dos portugueses. Desde que eles chegaram em 1500, eles já esperavam, encontrar esse minério tão importante para o sistema mercantilista do século XVI. A intenção é que, através do encontrar desse ouro, ele pudesse enriquecer a sua metrópole, ou seja, o próprio Portugal, e com esse enriquecimento, com esse ouro, produzir moedas e fortalecer a monarquia europeia, fortalecer a monarquia portuguesa. Porém, quando os europeus aqui chegaram, não encontraram esse ouro de primeira, rapidamente. O nosso índio não trabalhava com o metal. E dessa forma, então, não houve assim um interesse imediato em colonizar o país, durante até 1530 para a primeira expedição chegar, e mesmo com a morada desses colonos e com a tentativa de encontrar ouro durante todo o século XVI, ele só vai aparecer, o ouro no Brasil só vai aparecer quase ao final do século XVII. Imagine aí a angústia do governo português de ter esse território para explorar esse tempo inteiro e não conseguir encontrar o tão desejado minério, diferente dos espanhóis que logo encontraram com o povo asteca na América Central, esse produto tão desejado, esse produto não, esse metal tão desejado para a produção de moedas na Europa. Então, a nossa mineração só vai começar graças aos bandeirantes. Bandeirantes, você deve lembrar, eles são os paulistas que adentraram o sertão brasileiro em busca de índios para escravizar. Naquela condição precária de São Paulo, eles saíram em busca dessa escravidão e se especializaram ao caminhar no território nacional, a se embrenhar na mata e participavam de expedições chamadas de monções. O que eram as monções? Eram expedições que seguiam o caminho do rio, o leito do rio, em embarcações, aprendendo ali a navegar com os indígenas nas canoas. Eles percorriam o leito dos rios, que facilitava o direcionamento de adentrar no sertão, facilitava a localização para não se perder, tinham a água ali para a sobrevivência, e isso então fez com que eles percorressem longas distâncias no chamado sertão do continente da América do Sul, e aí começaram a demarcar territórios nacionais ali por volta do século XVII, e ao final desse século XVII, então, eles acabaram encontrando o ouro nos leitos, dos leitos dos rios. Esse ouro, então, ele foi encontrado no que hoje nós batizamos de Minas Gerais. O nome, bem óbvio, Minas geral do Brasil, de forma geral, ali no sudeste, próximo a São Paulo, ali no que será hoje o triângulo do sudeste brasileiro, Minas, São Paulo e Rio. E aí, então, com o achar desse ouro, pelos paulistas, pelos bandeirantes, então, começou-se ali um burburinho de saber, encontraram alguma coisa, encontraram o ouro. E aí, então, quando foi alardeado, quando foi divulgado ao governo português, que foi encontrado finalmente ouro na história do Brasil, muita gente migrou para a região. O restante do país, assim, praticamente parou, pessoal. Todo mundo acabou migrando para o sudeste do país, em busca dessa riqueza supostamente fácil, que era só encontrar ouro e ficar rico de uma hora para outra. A população de Minas Gerais, que eram de centenas de pessoas, ela acabou pulando para milhares, vindos de todas as regiões do Brasil, vindos do Nordeste, vindos do Centro e também da Europa. Muitos europeus migraram para o Brasil naquela intenção de enriquecer rapidamente. Então, ao chegar na Europa a notícia de descobertas de ouro no Brasil, muitos migraram para cá. Então, a população de Minas Gerais explodiu. E aí dá para você entender que se isso aconteceu de forma rápida, não planejada, nós vamos ter uma má estrutura local, em relação a saneamento, em relação a abastecimento. A formação, então, dessa mineração ela não será assim tão bem planejada e organizada como desejava o governo português.
Mas antes de falarmos da cidade, ainda tem um elemento histórico interessante. Os paulistas, bandeirantes, eles se achavam donos do ouro. Eles entendiam que por terem encontrado o minério, eles teriam prioridade, né, na extração do ouro no Brasil. Mas aí veio esse monte de gente em busca também de extrair essa produção, extrair esse minério. E aí gerou um evento que nós conhecemos como Guerra dos Emboabas. Emboabas é uma palavra indígena que significa pássaros de pernas com penas. O que é que significa isso? Os paulistas, os bandeirantes, eles andavam descalços, né, na mata, devido à grande quantidade de tempo que eles lá estavam. Então, dessa forma, ao andar na mata, eles acabavam ficando sem sapatos, as roupas maltrapilhas. E esse povo todo, esses outros estrangeiros, quando eu digo estrangeiro, eu não estou falando só de fora do país não, tá? Eu estou falando de fora de Minas Gerais, o pessoal da Bahia, o pessoal de Pernambuco. Esses estrangeiros, ao tentar chegar em Minas Gerais e extrair o ouro, eram reconhecidos como estrangeiros, emboabas, pássaros de pernas com penas, a pena é a bota. Então, dá para imaginar assim, estão querendo ciscar aqui, né, no meu terreno. Os paulistas não aceitavam a presença desses estrangeiros e começou uma guerra mesmo de expulsão desses estrangeiros na região. O governo teve que intervir, porque não dá para fazer extração de ouro se você tem um conflito local, concorda? Como é que você vai conseguir, né, fazer a extração do ouro se está em guerra? E o governo acaba então intervindo a favor dos emboabas. Na verdade, é a favor da exploração. O governo não queria confusão, queria a extração do ouro. E os paulistas acabam sendo então expulsos do local, mas encontram o ouro novamente no centro do país, na região de Mato Grosso e Goiás. A descoberta desse ouro em Minas Gerais também modificou a sociedade brasileira. Enquanto no Nordeste, na produção açucareira, nós temos aquela tradicional sociedade açucareira, patriarcal, né, homogênea, ou seja, tem quem manda que é o senhor de engenho e tem quem obedeça, que são os trabalhadores livres, e a grande massa de escravos ali. Já na sociedade mineradora, a gente tem uma sociedade idealizada e a prática. A sociedade idealizada é aquela em que se acreditava que iria se enriquecer facilmente. É só encontrar ouro, rapidamente eu vou encontrar e vou ficar muito rico. Lê do engano, colegas. Na verdade, o que você vai ter é o enriquecimento de quem já era rico. Como assim, professor? É o enriquecimento de quem já tinha posses, de quem tinha condição de fazer uma grande extração de ouro. O governo português só liberava grandes quantidades de terra para exploração para aquelas pessoas que já tivessem uma grande quantidade de escravos para explorar o território. Então, quem tinha condições de fazer uma extração mais volumosa eram aqueles que tinham maior condição de lucrar, de ganhar dinheiro. Já os outros lavradores, né, aqueles que estavam ali na terra minerando, né, os mineradores fazendo a faiscação, que se chama buscando ouro ali na superfície, esses não tinham condição de enriquecer em grandes proporções. Não podemos dizer que não tenha acontecido, mas a grande maioria da população da mineração acabava não sendo rica, não enriquecendo como desejava, como se acreditava, né? Porque a grande quantidade de ouro, a grande extração de ouro era feita mesmo pelos grandes proprietários rurais, né? Que já tinham grana, dinheiro suficiente e escravos para fazer esse processo. Então muitos ficaram ali à margem dessa extração, tirando algum ouro, né, mas acabavam gastando também esse ouro no mesmo local, pela necessidade de abastecimento que era precária na região. Uma coisa interessante da sociedade também para a gente citar é que a presença desse ouro, a presença dessa riqueza, gerou um movimento cultural no Brasil também, que é o movimento do Barroco. É influenciado pela Europa, nós vamos ter a construção de diversas igrejas, nós vamos ter a construção de diversas obras artísticas ligada à religiosidade, principalmente, porque a igreja vai, né, acabar ajudando nessa ideologia de fazer santos, imagens, igrejas, e na produção de enriquecimento cultural, nós vamos ter esse movimento brasileiro, né, o Barroco brasileiro, é um movimento europeu, mas que no Brasil ganhou uma característica específica. E o ícone mais famoso desse barroco, você deve lembrar, é o chamado Aleijadinho, um grande escultor que fez diversas estátuas que tentavam demonstrar esse enriquecimento local em Minas Gerais, né, através dos altares de ouro
também na Bahia isso acabou acontecendo, tá? Então esse movimento ele vai ser sustentado pelo encontro, pelo achamento desse ouro no sudeste do país. Quando a gente fala então da produção aurífera, a gente tem que falar da forma de trabalho, como trabalhavam essas pessoas, né? Então, no Brasil, a extração de minérios, ela não era muito moderna, tá? Geralmente o ouro era extraído na mão, né? Por isso a grande quantidade de escravos era muito mais desejada. Então, você vai ter ali uma produção de extração de ouro à mão, e isso gerou as seguintes características no Brasil. Primeiro, existia um tipo de ouro no país chamado ouro de aluvião. Esse ouro é um ouro raso, fácil de ser encontrado, bom para os grandes lavradores e os faiscadores também, né, que procuravam ouro ali pela superfície. É um ouro que vem dos rios, tá certo? Isso se esgotou rapidamente. Aí depois é que você vai ter um ouro que ficam nas pedras, já precisa quebrá-las, né? E aí precisa de um trabalho mais intenso, ou então um ouro mais profundo, que esses, geralmente quem tinha acesso já eram os grandes fazendeiros, pessoas ricas, que tinham condições de fazer essa extração. Então, esses veios subterrâneos, eles só eram alcançados a partir do investimento, né? Nessa produção, que, querendo ou não, ainda era mais barato do que manter um engenho aqui no Nordeste, um engenho com escravos, com maquinário e tudo. Então era arriscar. Quem já tinha dinheiro podia arriscar mais. O trabalho era feito por pessoas geralmente escravizadas, tá certo? Isso significa dizer que para a história do Brasil nós vamos ter uma intensificação de tráfico africano, de tráfico escravo para o sudeste do país, né? A população ali também vai se inchar da figura do escravo para o trabalho e depois para a ostentação, uma coisa interessante da sociedade. Ter escravo era sinônimo de status, né? Quanto mais escravos a pessoa tinha, mais admirada pela sociedade ela era. Então, com esse ouro também procurou-se comprar esses escravos para enaltecer a sua condição de privilegiado na sociedade brasileira. Dentro dessa produção de trabalho, devido a esse trabalho, nós vamos ter um núcleo social diferente no país, diferente do açúcar, da produção açucareira. Aqui nessa sociedade mineradora nós vamos ter um negócio chamado classe média. Como assim classe média? A classe média urbana. Muitas pessoas migraram para o sudeste do país, para Minas Gerais, para extrair o ouro, ok? Mas pensa bem, a gente se alimenta de ouro, a gente se veste de ouro, a gente se enfeita. E aí, pessoal, começou a faltar provisões, mantimentos nessas regiões. E aí algumas cidades começaram a surgir a partir disso. Cidades que forneciam esses mantimentos, a comida, o abrigo, né, a casa, a diversão. Então muitas cidades vão surgir ali em Minas Gerais, diferente, né, contrastando com o Nordeste do Brasil. Enquanto no Nordeste é uma vida rural, no entorno da mineração nós vamos ter uma vida urbana. E aí dentro dessa vida urbana nós vamos ter algumas figuras da sociedade bastante interessantes, como por exemplo o tropeiro. O tropeiro ele comanda tropas de mulas. Essas tropas, elas traziam mercadorias para lá e para cá, desenvolvendo, né, a economia local, desenvolvimento de um mercado interno, coisa que não era muito constante no engenho. Nós temos também as negras do tabuleiro. Eram mulheres que vendiam produtos, tá certo, dos engenhos ou produtos fabricados ali nas cidades. Isso gerava uma economia diferente do que era característica da sociedade açucareira. E para controlar tudo isso, então, essa sociedade, os portugueses, eles criaram a Intendência das Minas. Era um órgão de administração que esse órgão ele servia para controlar a extração do ouro, dividir as terras que seriam exploradas e cobrar os impostos. O imposto mais famoso nesse momento é chamado o quinto. A quinta parte do que era produzido era extraído e entregue, né, à Intendência das Minas, como forma de sustentar a coroa portuguesa. Muitos tentavam fugir dessa cobrança de impostos, fazendo o que nós chamamos de tráfico, ok? Tentavam fugir desse pagamento de imposto. E é exatamente por isso o governo português criou as chamadas casas de fundição.
As casas de fundição era o local onde o ouro deveria ser levado para ser transformado a pepita, né, a pedra, em barras de ouro. E aí só em barras de ouro é que ele poderia circular. Assim tentava-se evitar, né, o tráfico. Mas muitas pessoas burlavam isso, falsificavam as barras, né, as inscrições para não ter que pagar esse quinto. Tentava-se fugir do pagamento desse imposto. O fato é que a aplicação da intendência das minas e das casas de fundição, né, tentando controlar muito mais a circulação de ouro e cobrar esses impostos, gerou uma revolta em Minas Gerais chamada Revolta de Vila Rica. Essa revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, foi uma revolta contra a cobrança dos impostos, porque muitos dos quinteiros, que era quem extraía esse quinto, tirava para si parte do ouro, né? Não só o imposto, mas estava um pouco para si, uma gotinha de ouro já vale alguma coisa, não é? Então essa revolta ela foi reprimida pelo governo, tá certo? Reprimida pelo governo, com a punição severa de morte aos líderes do movimento. O governo queria manter o controle de Minas Gerais porque finalmente, depois desses 200 anos, né, foi encontrado a grande riqueza do mercantilismo, que era o ouro. O ouro vai gerar um enriquecimento do Sudeste e umas consequências também de mudança de pensamento na história no Brasil. Mas essas consequências a gente só vai ver num próximo encontro. Até!